Califórnia, 1985. Quando os policiais Jill Carrillo e Frank Salerno começaram a investigar o que seria um caso de latrocínio e homicídio, eles começaram a perceber traços em comum. Nas vítimas, não somente uma crueldade desmedida, com golpes incluindo machadadas, facadas e tiros, mas também a tentativa de deixar uma cena do crime exposta de maneira demoníaca. O assassino não somente matava o marido na frente das esposas, as estuprava e amarrava os seus filhos, como também fazia questão de colocar itens nas cenas como pentagramas de batom e sangue e mensagens deixando muito claro: não se tratava de um homem comum. A quantidade de crimes, mortes e a velocidade com a qual este bandido se espalhava pela cidade atribuíram a este um apelido que viria a ficar mundialmente famoso: The Night Stalker. Quem foi Richard Ramirez? O seu passado conturbado, a sua relação com a igreja e a sua determinação em eliminar a raça humana é o que nós veremos hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. Em 29 de fevereiro de 1960, nasce Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, que vai ficar conhecido na década de 80 como o famoso Night Stalker, né? E a gente vai explicar como é que isso tudo vai acontecer, né? Durante a infância do Ricardo, que ele também fica conhecido como Rick, porque ele mora nos Estados Unidos, ele nasce ali em El Paso, na região do Texas. Ele vinha de uma família com mais 5 irmãos e, por conta dessa cidade de miscigenação, não somente de países, mas de costumes, era muito comum americanizar o nome dos filhos naquela época. Então, a gente vai chamar o Ricardo aqui de Richard, porque era como a polícia e como a imprensa chamava. Ricardo não, Richard. Tá? O Richard na escola era um menino, e aí eu gostaria de apontar uma coisa que... Por que nós vamos falar do passado do Ricardo? Porque muitas das características desse rapaz no começo muito próximas, e são muito próximas, da realidade de vários adolescentes. Então é muito curioso perceber em que momento essa chavinha vira nesse adolescente, né? Porque o Richard na escola, ele não era um excelente aluno, mas era um aluno esforçado, tinha boas notas, e conforme os depoimentos dos alunos da época, ele era extremamente popular. Então ele era divertido, bem-humorado, se envolvia com todo mundo. Só que aí eu trouxe uma curiosidade pra gente saber, que é uma curiosidade física. O Richard sofreu constantes quedas e contusões na cabeça dele ao longo da infância. Ele sofre 2 acidentes. Um rádio cai na cabeça dele quando ele tinha apenas 2 anos, e a gente tem que lembrar que os rádios naquela época eram muito pesados. Então o ferimento na cabeça dele é bastante grande. E depois um outro, próximo aí dos 5 anos, um balanço bate também na sua cabeça e ele tem ferimentos. O que vai fazer com que essa criança comece a ter convulsões. Ele vai contar lá na frente, né, para os seus advogados e para a polícia, que ele tinha um pai um tanto quanto abusivo, né? Um pai muito severo, muito rígido, e vamos lembrar que ele é o 5º filho, né? Mais novo, né? Todos os outros irmãos do Rick eram mais velhos. E essa relação com a família, que é muito conturbada, principalmente com os pais, faz com que ele comece a deixar a sua casa, né? Passe muito tempo nas ruas, ou seja, sem a orientação familiar. E a gente vai entender o quanto a orientação familiar é importante, né? Porque quando você não tem ali pais tão presentes, essas crianças correm soltas. E ele já na sua adolescência começa a cometer os primeiros delitos. Aos 12 anos ele vai morar com um personagem muito importante para a história prévia desse assassino, que é o primo dele, o Miguel, que também tem um nome americanizado de Mike. Tá? E saber quem é o Miguel, o Mike nessa história, explica muito do comportamento do Richard durante esses crimes. O Miguel, ele é um regresso da guerra, ele é então um ex-combatente na guerra, ele volta do Vietnã,
E o Miguel tem 25 anos, vamos lembrar que a gente está falando do Richard com 12. O Richard vai ficar um tempo na casa desse primo, que mora sozinho, com a namorada ali junto. E o Miguel, ele começa a trazer essa sensação para o Richard, através de discursos, que lutar na guerra fez dele um homem invencível, que uma pessoa armada tem o poder de ser Deus, de decidir o destino das pessoas. Ele começa a ensinar o Richard não somente a empunhar uma arma, mas também como se comportar nesse meio de guerra para que ele ganhe poder, e ele vai falando para o Richard, através não só de discurso, mas de fotos, o prazer sexual que ele tinha em dominar as pessoas. Então ele vai apresentando foto de mulheres vietnamitas que eles dominavam e torturavam, e o Richard, imagina, uma criança de 12 anos vai tendo um contato com um mundo de descoberta sexual já muito errada, de uma maneira muito agressiva. Foi o Mike que ensinou o Rick o jogo Jungle Warfare, que é guerrilha na floresta. E o que é isso? Ele ensinou o primo a como matar silenciosamente e a deixar o local do crime sem deixar rastros. E esse dado é muito importante porque lá na frente a gente vai entender a dificuldade da polícia de achar quem era o criminoso que estava cometendo vários ataques a residências ali na região de Los Angeles e depois também na região ali de São Francisco. Junto a isso também, o Mike foi quem ensinou para o Richard uma teoria chamada Jungle Warfare. O que é a Jungle Warfare? Que seria guerrilha florestal. É uma prática de você passar por um lugar escondido, soturno, no meio da noite. Então era chamada de jungle porque era como era praticado na guerra, no meio da floresta. Então você começa a aprender a ser esse larápio, essa pessoa que vai passar por lugares, roubar coisas e ninguém vai ver, vai cometer crimes e não deixar rastros. E ele vai treinando o Richard para isso, dizendo para ele que ele precisa ter a noite como uma capa, como uma aliada. Então o Richard vai começando a desenvolver um prazer quase esportivo pelo roubo e pelas invasões, porque o primo dele vai falando, quanto mais você passar despercebido, mais pontos você faz, né? Vai gerando essa sensação de competitividade nele. Isso a gente está falando dele com 12 anos. Aos 13, ou seja, mais ou menos ali um ano vivendo com o Mike, o Richard vai testemunhar uma situação muito complicada, que é o Mike chegar em casa, tá jogando sinuca, os dois juntos, e a namorada do Mike chega e começa a falar que a casa tá uma bagunça, que ninguém faz nada, que os dois só ficam brincando no porão, e ela vai batendo boca, o Mike vai ficando nervoso, pega uma arma e atira na cabeça da namorada na frente do Richard. Mata a menina, vira pro Richard e fala, vai embora e não conta pra ninguém o que você viu. Quando o Mike vai preso, e aí é uma curiosidade para quem não acompanhou os detalhes da história, mas já conhece um pouco, ele alega insanidade por trauma pós-guerra. Então, como se fosse um combatente regresso que não tratou as feridas do pós-guerra e está traumatizado com isso. E o júri acata, então ele vai preso no hospital psiquiátrico, ele fica mais ou menos um período ali de 8 a 9 anos e já sai. Mas é importante a gente saber que ele ficou preso esse período, porque é o período que o Richard vai ficar sozinho no mundo. E aí ele vai desenvolver uma outra personalidade agora, que é essa personalidade de fuga, de realmente se isolar. Até então ele sempre tinha alguém perto dele, mas é com essa atitude que o Mike teve, que ele vê o primo que seria o ídolo dele ser preso, é que ele vai começar a tentar pôr em prática aquilo que o primo ensinou ele durante todo esse período. Quando o Mike vai preso, o Richard vai viver um tempinho com a Ruth, que é uma irmã mais velha dele, que era uma mulher casada, que tinha um casamento complicado também, e a Ruth começa a usar o Richard como confidente. Ela vai falando que o marido dela força ela a fazer sexo, que ele é agressivo com ela na cama. E depois dos depoimentos que o Richard Ramirez dá, ele fala que ele não entendia o problema disso. E por quê? Porque ele foi... O primo ensinou que sexo com agressividade era a única maneira de ter prazer. Então ele estava achando que ela estava reclamando à toa. Então era um juízo de valores trocado para aquela pessoa, né? Só que quando ele vai morar com a Ruth, na verdade ele já frequentava a igreja católica com a família, aí nesse período de rebeldia juvenil ele parou e volta com a irmã. E para ele isso foi muito importante porque ele começa a entender, de acordo com ele na igreja, a imponência da figura do Satanás, como ele gosta de chamar a figura do demônio, do diabo, enfim. E por que ele põe isso? E aí eu acho
uma reflexão muito interessante de ser feita, porque ele fala que os padres que ele via nunca provavam a presença de Deus em ações, mas que o demônio eles provavam diariamente. Que tudo que acontecia de errado na sua vida era obra do demônio, que tudo que você fazia de errado era o dedo do demônio, e ele começou a entender, então o demônio é mais poderoso, ele está fazendo coisas todo dia. E Deus é só uma ideia que você reza. Então ele começou, vamos colocar aqui entre muitas aspas, a torcer pelo demônio nessa briga. Como se fossem dois arquinimigos, heróis e vilões. Ele fala, o demônio é mais ágil, o demônio é mais atuante. E vale lembrar, a gente não tem aqui uma avaliação psiquiátrica deste homem, mas ele começa a ter traços de ouvir vozes, de acordo com ele, e vozes que incentivavam ele a começar a agir mais ativamente naquilo que o primo tinha ensinado. A essa voz ele atribui a figura do Satanás e ele começa a conversar com Satanás como um amigo. Ele já estava mais isolado nesse período, então ele faz, vamos chamar aqui de um amigo imaginário. Então o amigo imaginário dele é o Satanás. E ele vai começando a adorar essa figura como poder, como, para mim, na verdade, ele atribui ao Satanás o que seria o Mike. Já que ele não tem mais o primo, que era o herói dele, ele cria um outro herói para poder justificar o que ele viria a fazer mais para frente. Aos 15 anos, então, ele começa a se pesquisar sexualmente, vamos dizer assim, e aí você tem essa característica do Richard que ele só consegue segurar as suas ereções, o seu prazer, quando ele pensa em violência, quando ele pensa naquelas fotos que o primo mostrou. Né? Então, o senso de dominação vai virando uma ferramenta de prazer para ele e ele vai ficando mais obstinado em fazer, vamos colocar aqui, não entre aspas, mas fazer o que é errado, independente do que seja. Então, nesse momento, ele vai trabalhar em um hotel e no hotel ele vai desenvolver o que o americano chama de peeping Tom. Para quem não conhece o termo, vem de um filme dos anos 60 que aqui no Brasil, mais uma vez, um título maravilhoso do cinema brasileiro, que virou A Tortura do Medo. Mas o que é Peeping Tom? Peeping Tom hoje é uma terminologia usada para essas pessoas que se escondem e te observam sem você saber. Né? Então, é o homem que faz um buraco na parede para ver vestiário, é a pessoa que assiste pela fresta, né? E ele vai fazer isso no hotel. Ele começa a espionar mulheres se trocando, casais transando, e aí em um determinado momento, aos 15 anos, ele vê uma mulher dormindo enquanto o marido sai, ele invade o quarto, pula em cima da mulher e começa a forçá-la a ter relações sexuais. Por sorte, o marido dessa mulher, que era um homem, que inclusive a gente tem, para quem tiver curiosidade, tem imagens do documentário da Netflix, um homem super pequenininho, de 2,3 metros de altura, ele entra no quarto, arranca o moleque de cima e começa a espancar o Richard. E, mais uma vez, ele espanca com pauladas na cabeça. Lá vai a cabeça do Richard levar conclusões de novo. Né? Ele vai para a delegacia, o casal, no caso, era um casal de turistas, e aí vem uma atitude falha deles, que a gente pode até colocar aqui como alerta, porque eles não vão para a delegacia para poder fazer o boletim de ocorrência e abrir a queixa. Né? Eles decidem ir embora da cidade onde eles estavam. Então vale lembrar, gente, independente de ser um momento de turismo, vá até o fim, porque se você não tem uma queixa formal, a polícia não tem muito o que fazer. E foi o que aconteceu, eles não tinham uma queixa formal, o Richard foi solto, porque não tinha como fazer a formalização dessa ação. Né? Aí, quando isso acontece, o Richard vai começando a criar o modus operandi dele como assaltante, inicialmente, os furtos noturnos, que era essa brincadeira que a gente falou de entrar e sair sem ser visto, essa coisa do gatuno, né? Ele começa a roubar muito na região de El Paso, ele até ganha um apelido entre os marginais de Los Dedos, que, né, esses dedos rápidos que roubavam. Uma curiosidade que eu acho interessante, ele tem uma namoradinha, a única namoradinha nesse período todo, que é a Nancy Avila, ele com 17, ela com 15, e por que eu acho interessante a gente só apontar? A Nancy, depois em depoimentos, diz que ele nunca foi agressivo com ela, nunca forçou ela a fazer sexo, e pelo contrário, que ela inclusive perdeu a virgindade com ele de uma maneira muito carinhosa. E isso é muito curioso da gente pensar que talvez fosse a última tentativa do Richard de ter uma vida normal, de tentar ter um relacionamento normal, mas a Nancy também diz que ele
não segurava muito tempo as ereções dele e não fazia sexo com frequência. Então, talvez ele tentou e não encontrava mais prazer num sexo convencional, né? E aí isso pode ter despertado ainda mais nele a vontade de fazer as atitudes dele de maneira mais intensas e agressivas, como a gente vai ver nos casos. O motivo do Richard ir embora é muito simples para ele. Ele não tem mais o que fazer em El Paso que o desafie. Todo mundo já sabe que ele é um ladrão, ele já roubou boa parte da cidade, então ele quer novos desafios. Até esse período, o Richard tem vivido em carros roubados, hotéis que ele invade, ele inclusive chega a dormir num cemitério durante muito tempo, então ele começa a se isolar demais e por conta disso ele decide de uma hora para outra ir para Los Angeles, que vai ser o cenário da matança desenfreada e dos crimes que esse homem vai cometer. Quando ele vai para Los Angeles, ele vai primeiro para vender drogas de El Paso, porque ele descobre que Los Angeles é uma cidade de pessoas que têm maior poder financeiro e que pagavam mais caro nas drogas. Então ele comprava as drogas em El Paso e vendia em Los Angeles. E lá ele vai morar primeiro com o irmão dele. Quando ele vai morar com esse irmão, não fica muito tempo, porque o irmão acha que ele está dando em cima da cunhada, ele é expulso de casa, e nesse momento que ele é expulso é que ele vai para um lugar que é muito importante para a nossa história, que é uma região de Los Angeles chamada Skid Row. Skid Row, vamos associar para quem conhece aqui em São Paulo a Cracolândia. É uma região onde ficam as pessoas que estão com alta dependência química, pessoas em situação de rua, traficantes, e é um local que a polícia assume fazer vista grossa, não ficar entrando toda hora. E é para lá que ele vai se isolar, é onde ele começa a ter contato com a cocaína, que vira o vício dele, e ele mesmo diz que o que acontece com a cocaína é que toda vez que ele usa, esses diálogos que ele tinha com o Satanás ficam mais intensos e vívidos. Não é alucinação, vale lembrar que quando a gente fala de drogas é diferente um entorpecente, é diferente de uma droga como a cocaína, que é um acelerador, é que na verdade isso dá para ele uma pilha, como ele costumava colocar, né? Ele vai ficar nessa ida e volta de El Paso para Los Angeles até 22 anos. Tá? Tem uma curiosidade que eu trouxe também, que ele fica muito tempo hospedado no Cecil Hotel. Para quem não conhece, recomendo que pesquise o que é o Cecil Hotel, que é o buraco do inferno, na minha opinião. É um hotel que fica em Los Angeles que já passou pelo histórico 6 assassinos, teve 2 mortes lá dentro, uma mulher desapareceu no elevador e não apareceu até hoje. Então é um lugar muito querido, né, que você nunca deve ir. Existe até hoje, está aberto, tá? Mas aqui é um disclaimer, não vá, não é porque está aberto que você tem que entrar. Tá? E ele, inclusive, chegou a morar no Cecil Hotel. Para quem tiver curiosidade, existe um documentário sobre o Cecil Hotel na Netflix também. Tá? E isso é em 82. Em 83 a gente tem a irmã dele, a Ruth, que a gente já falou dela, indo atrás dele, vendo que ele virou outra pessoa. Ali pela influência mesmo das drogas e do ambiente do Skid Row. É onde ela fala que ele se tornou esse homem extremamente magro, com dentes podres, cabelos desgrenhados e muito sujo. E essa característica, essa descrição da irmã, é a mesma que a gente vai ter deste criminoso quando ele começa a intensificar os atos dele na cidade de Los Angeles e adjacências. A gente vai passar aqui por um relatório de matanças e atos. Eu vou apontar algumas características e similaridades para a gente entender, porque tem muita coisa também que ele fez que a gente não sabe exatamente que foi ele, por conta do volume de crimes, tá? Tanto que o primeiro crime que eu vou citar, em 10 de abril de 84, que é a Mil Young, é uma menina de 9 anos, asiática, que só se foi descobrir que foi ele que cometeu anos depois, em 2009, por conta de exame de DNA. Tá? Ela é uma menininha que estava procurando uma nota de $1 que perdeu. O Richard falou, eu acho que eu vi essa nota no meu porão. E aí ele leva a menina para lá, estupra a menininha, mata a esfaqueada e pendura o corpo dela num cano afastado, que vai ser encontrado dias depois. E por que a gente vai trazer? E apesar de ser um pouquinho tarde, alerta gatilho, são cenas intensas, mas é pra gente perceber que ele não fazia um crime muito limpo ou mesmo padrão. Ele vai cometer diversos crimes diferentes. Aqui a gente tem um crime de pedofilia com assassinato.
No dia 28 de junho, ele entra na casa da Jean Winkle, uma senhora de 79 anos, que é esfaqueada enquanto dormia, e vem uma característica importante da agressividade, porque ele, com uma faca pequena, ele vai esfaqueando, cortando o pescoço dela, ao ponto de quase degolá-la. De acordo com os policiais, dava para ver o outro lado da cama pelo pescoço da mulher, de tão intensamente que ele esfaqueou. E aí aqui ele já deixa as digitais na cena do crime, né, que é a primeira informação que, quando a gente for falar das investigações, vai ver o que os policiais iam juntando a respeito disso. A gente está falando do final de 84. Em 85, as datas vão ficando extremamente próximas. Tá? A primeira, em 17 de março de 85, nós temos a Maria Hernandes, que é uma figura muito importante. A Maria estava no estacionamento da casa dela, ela ouve o barulho de chaves, ela vira, é o Richard. O Richard, ele dá um tiro na direção dela. E aí, para quem não acredita em milagre, eu desafio, porque a Maria, na hora que vai levar o tiro, ela levanta a mão, ela tá com um molho de chaves na mão e a bala ricocheteia nas chaves. E não acerta ela, mas na hora que ela leva o tiro que bate nas chaves, ela cai no chão e se finge de morta. E aí o Richard entra na casa para roubar. Dentro da casa nós temos a Dale Yoshi Okazaki, que é a colega de quarto dela, que vê aquele invasor, começa a tentar se esconder. A Dale, infelizmente, ele acerta a cabeça dela e ela vem a óbito. E a Maria é importante porque ela é a primeira que vê o Richard, para poder dar uma descrição. E de acordo com ela, ela fala que ele ainda voltou, olhou para as duas e saiu andando tranquilamente pela rua. Né? Isso aconteceu 1 hora depois. O Richard para uma mulher num carro, que é a Verônica Tsailan-Yu, põe ela para fora do carro para roubar. Entra no carro, vira e dá um tiro na mulher, que já tinha cedido o carro, que estava tudo bem. Ela não morre na hora, mas vem a falecer no hospital. Tá? Esses dois momentos são importantes porque aqui nós temos a participação do nosso investigador, que vai entrar na história, o detetive Carrillo, que vai começar a perceber que talvez ele esteja lidando não com um assaltante comum. E uma característica muito interessante que esse policial, o Gil, levanta e ele conta, é que quando ele chega na primeira cena, né, que ele se envolve com as características desse criminoso, que é essa arma de calibre 22, porque eles vão encontrar vários cartuchos da mesma arma. E o policial ali, que fez um excelente trabalho, que é o Gil, começa a entender algumas questões, né, enfim, inclusive dessa assinatura, que também não tinha assinatura. Ele entendia que ele esperava que a vítima olhasse para ele, para daí então matar a vítima. O que levou a polícia a acreditar que ele tinha prazer nas mortes. Não era só roubar e matar, ou matar para se defender. Ele, de verdade, ele sentia prazer em matar as pessoas. E vamos lembrar que ele roubava também os objetos, né, as coisas que ele podia carregar, aquelas que tinham maior valor, que ele iria ali trocar, fazer dinheiro, inclusive para poder, né, abastecer o seu consumo de drogas. E aí tem a mesma descrição que a gente comentou agora, um homem extremamente magro, de dentes podres e separados e cabelos cacheados, e aqui ele vai receber o primeiro apelido na imprensa, que é o assassino invasor ou o intruso do Valley, que era aquela região. Isso a gente está falando, só lembrando, de 17 de março. 10 dias depois, em 27 de março, ele invade a casa dos Zazara, que é Vincent e Maxime. Ele tem 64, ela 44. Vou resumir só pra gente entender, porque ele começa a fazer essas invasões e atirar sem muitos motivos. Sempre um casal dormindo, ele atira no marido, a esposa acorda com o barulho do tiro, aí ele amarra a esposa pra perguntar onde estão as coisas da casa. Ela avisa, enquanto ele tá pegando as coisas pra roubar, a Maxime tenta pegar uma arma embaixo da cama, que por azar dela está descarregada. E aí isso faz ele não somente ficar revoltado, porque ele volta, ele dá 3 tiros na mulher, pega a faca e começa a esfaqueá-la, mesmo depois de morta, a ponto de mutilar o corpo dela, arranca os olhos da vítima e leva embora de presente numa caixinha. Os olhos só vão ser devolvidos quando a polícia o pega, tá? E aqui nessa cena do crime a gente tem a parte mais importante das investigações, que é a impressão da pegada dos sapatos do Richard, que ele deixa na cena do crime, de um calçado Avia.
Eu quero lembrar que a gente está falando de uma época não muito consumista. Isso é muito importante para esse caso. Por quê? Hoje em dia, se você encontrar uma pisada, uma pegada numa cena de um crime, é de um sapato que provavelmente 35 mil paulistas têm. Naquela época, as pessoas tinham poucos sapatos. Então, essa pegada que eles tinham conseguia restringir o número de suspeitos a partir dessas investigações que a gente vai explicar como. De cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Só tela mata ali, cara. Pela... Como a gente sabe que não existe crime perfeito e a gente vai encontrar ali duas figuras que são muito importantes. Um é um policial que é o Gil Carillo, que ele é um ex-integrante, né, do exército americano, que quando ele volta para os Estados Unidos, né, o sonho dele era entrar para a polícia. E ele consegue isso em 1971. Ele vai trabalhar para a polícia e, na sequência, ele já vai trabalhar na divisão de homicídios. Eu acho que existe ali um encontro estelar, né? Porque você tinha a juventude do Gil e você vai encontrar ali uma peça que é fundamental na vida desse policial, que é o Frank Salerno, que é uma das maiores lendas, né, dessa divisão de homicídios. Ele era, assim, considerado o homem, o policial, todo mundo queria trabalhar com ele. Ou seja, ali nós juntamos um homem jovem, cheio de ideal, com muita vontade de trabalhar, um policial extremamente focado. E do outro, nós trazemos para a vida desse policial tão novo, um policial mais experiente. E todos os repórteres diziam que ele fazia aquela cara de poker face. Ou seja, ele não passava muitas informações para a mídia porque ele sabia que determinadas informações poderiam colocar todos os casos que ele estava trabalhando no vinagre. Porque nem tudo poderia ser informado, principalmente quando se trata de assassinos em série. E vamos lembrar também aqui que o Frank Salerno, ele é o responsável pelo estrangulador de Hillside. É ele que encontra esse homem que vitimou 17 pessoas. Ou seja, ele é uma grande lenda da divisão de homicídios naquela região da Califórnia. Então esses dois policiais agora estão juntos. E o que é muito importante a gente salientar aqui? Esse serial killer, o Night Stalker, ele não tinha uma assinatura. Ou seja, num primeiro momento, se não fosse a sagacidade do Gil e a experiência do Frank, dificilmente aqueles assassinatos, aqueles crimes teriam alguma correlação. Principalmente porque o Rick matava com tiros, facadas, marteladas, com o que ele tivesse ali à disposição dele. Ele matava homens, mulheres, de todas as faixas etárias. E o pior, ele abusava e maltratava crianças. Ou seja, como é que você vai linkar todos esses casos se não existia ali uma assinatura? Mas, lê do engano desse criminoso, o Gil descobre algumas pegadas nas cenas do crime. E elas eram todas idênticas, com um solado muito peculiar. O solado desse sapato, que aí a polícia começa a investigar, veio de um tênis de uma determinada marca que se chama Avia,
que tinha acabado de se estabelecer há muito pouco tempo ali nos Estados Unidos. Ela tinha uma fábrica em Oregon. O que esses policiais fazem, né? Eles entram em contato com essa fábrica manda amostras de solados, de tênis, né, para a polícia ali de Los Angeles, e eles conseguem identificar o exato modelo. E pasmem, aquele modelo tinha sido, naquele momento, né, eles tinham fabricado muitos poucos pares. E um único par tinha sido enviado para venda naquela região. Mas a gente está falando ali de 1980, né, a década de 80. Você não tinha um sistema integrado. Lá nos Estados Unidos, o CPF é conhecido como o Social Security. Então você não tinha linkado vendas com nenhum CPF dele ali na época. O que se sabia é que somente um tênis tinha sido enviado para aquela região. Mas eles ainda não sabiam o nome e tampouco a idade desse rapaz. O que algumas vítimas relataram para a polícia, essas vítimas que sobreviveram, é que ele também usava um boné com a logomarca de uma banda bastante famosa de rock metal naquela época, que era o AC/DC. Então, algumas vítimas falaram, ele usa um determinado boné. Algumas vítimas também fizeram, né, o retrato falado. Só que, infelizmente, gente, naquela época, esse retrato falado não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, muitas vezes, parecia um desenho mal feito, mal elaborado. E era muito complicado para a polícia fazer correlações, porque as imagens, né, que estavam naquele desenho poderiam corresponder com muitas pessoas. O que algumas pessoas falavam é que ele era um homem alto, muito magro, com dentes apodrecidos, usando esse boné e tinha um mau cheiro muito grande. Vamos lembrar também que essa pegada que o Gil encontra era de um sapato, né, desse tênis, que correspondia a medidas de 42, 43, ou seja, é um pé considerável, não é um pé pequeno, é um pé grande. E mais lá na frente, a gente vai entender por que o Rick tinha esses dentes tão apodrecidos. Ele usava muita droga, né? E uma das drogas que ele usava era a cocaína. Ou seja, o consumo excessivo dessas drogas, uma das coisas que ela vai fazer é apodrecer a sua arcada dentária. Inclusive o mau cheiro também, porque não tomava banho direito. Ou seja, ele tinha uma característica, mas quando a gente pensa naquela área de Los Angeles, que é uma área tão grande, é uma cidade bastante extensa, é como você procurar uma agulha no palheiro. E não é que ele atacava uma determinada área, um determinado bairro, ele poderia atacar qualquer bairro. Inicialmente a polícia desconfiava de invasão em casa de idosos, porque as pessoas tinham mais de 60 anos, mas não tinha um perfil, não tinha exatamente um padrão. A Mary Hernandez tinha 30, por exemplo, né? O que vai se percebendo é realmente essa atitude de ele invadir casas de pessoas tranquilas enquanto elas dormiam. Isso era um padrão do comportamento dele, talvez um dos poucos padrões. Tá? Porque em 14 de maio ele invade a casa dos Doyle, do Bill e da Lillian, também para roubar. O Bill acorda, pega a arma, o Richard atira nele. E o Richard tinha essa coisa que ele atirava na pessoa e tinha raiva dela ter reagido, então ele ia espancar o corpo da pessoa, esfaquear mesmo depois de já ter atirado. A Lillian não conseguiu reagir porque a Lillian era uma pessoa com deficiência e não tinha facilidade de sair da cama. Então é uma cena muito triste porque quando o Richard percebe que ela não consegue sair da cama com facilidade, ele amarra a Lillian na cama dela e estupra ela durante horas, mas ela sobrevive para poder dar mais um relato para a polícia. A gente está falando de 14 de maio. No mesmo mês, dia 29 de maio, a gente tem a Mabel Bell e a Florence Lang, que são as vítimas mais idosas, de 81 e 83, duas senhorinhas, uma delas também já não andava mais,
e o Richard espanca essas duas mulheres a marteladas. Quando ele não encontra uma faca, ele tenta enforcar uma delas com um fio desencapado. Ele estupra uma das irmãs, uma das velhinhas com a outra vendo, e aí ele pega um batom e faz um pentagrama nas coxas delas e nas paredes. Por incrível que pareça, elas são encontradas 2 dias depois, ainda vivas. A Mabel vem falecer no hospital, mas a senhora Lang, que é essa deficiente, ela consegue sobreviver para poder relatar. Então, essa mania do Richard que ele começa a desenvolver de fugir do crime vazado é uma vantagem para a polícia, porque começam a ter muitos sobreviventes para poder ir montando esse perfil desse assassino. A gente está em maio. Ainda em maio tem a Carol Kyle, com um filho de 11 anos, que vai também sofrer o estupro dentro de casa, mas também não vem a morrer, e vai juntando. E por que é importante a gente entender isso? São pessoas em bairros diferentes, relatando a mesma característica, o mesmo perfil físico. E aí a polícia fala, é um serial killer, a gente tem um serial killer nas mãos. Só que eles têm um receio de falar isso para a imprensa, porque a imprensa pode transformar, né, num carnaval. Eu vou seguir para julho. Em julho a gente tem Mary Louise Cannon, de 75 anos, que espanca ela com abajur, esfaqueia, e depois que ela morre ele continua esfaqueando e chega a ter ejaculação em cima dela depois de morta. Então a gente vem com esse traço do prazer sexual dele na tortura. Dia 5 de julho, 3 dias depois, a Whitney Bennett, que é uma menina de 16 anos, que ele bate nela com ferro de passar, tenta enforcar com um fio de telefone. Aqui vem uma coisa, um traço mental dele muito curioso. Ele não mata a Whitney Bennett, porque, de acordo com ele, quando ele estava enforcando, ele viu faíscas saírem do fio de telefone e ele entendeu que era Jesus Cristo impedindo que ele matasse. E pela primeira vez ele viu Jesus ter um ato real como demônio, aí ele respeita. Ele fala, tá, finalmente você tentou salvar alguém, então essa vai sobreviver. Então é muito curioso como ele entendia Jesus e Satanás como esses super-heróis que iam influenciando, só que para ele o Satanás agia fisicamente e Jesus não. A primeira vez que ele acha que Jesus agiu, ele respeita. Né? Também deixa a marca do sapato nessa cena, do Avia. Dia 7 de julho, 2 dias depois, Joyce Lucille Nelson, ele esmaga o crânio dessa mulher quando invade a casa dela no chute. Então ele vai chutando até a cabeça esmagar e fica exatamente a marca do sapato no rosto da mulher. Tá? Que aí mais uma vez para a polícia poder utilizar. E no mesmo dia ele vai atrás da casa da Sophie Dickman, uma senhora de 63 anos. Ele amarra, estupra, porém ele não mata ela. E aí quando a polícia vai conversar com a Sophie, ele explica por que ela não foi morta. Porque ele fez ela jurar por Satanás durante o estupro, e por ela aceitar jurar amor por Satanás, ela é poupada. Tá? E foi neste momento, a partir do crime da Sophie Dickman, que a imprensa decide juntar esses apelidos e esses suspeitos em um nome só, que é o nome que ficou famoso como The Night Stalker, ou o Perseguidor Noturno. Ainda em julho, ele invade a casa dos Needing, Lila e Maxon Needing, e mata os dois a machadadas. Eu estou falando dos objetos para a gente perceber que não tinha um padrão. Era facada, machadada, enforcado, era o que ele sentia prazer naquele momento. No mesmo dia, ele vai na casa dos Covenant, o Sr. Chinaron Somkid, que tinha um filho de 8 anos, e aí mesmo procedimento. Ele sempre mata o homem com um tiro na cabeça, amarra a criança e estupra a mãe, que também foi poupada porque jurou amor por Satanás. Tá? Aí, só pra gente, passando pra gente entender que vai sendo o mesmo comportamento, em 6 de agosto, Chris e Virginia Peterson, ele atira no rosto de Virginia e no pescoço de Chris. O Chris, com um tiro no pescoço, consegue lutar com ele, e aí essa luta física faz o Richard fugir e os dois sobrevivem. Isso foi no dia 6. Em 8 de agosto, Sakina e Elijah Zabelwatt. E aí a gente está começando a ter casais com menos de 30 anos, ou seja, ele saiu do padrão idoso que a gente estava falando. Ele mata o Elias, bate e estupra a Sakina, manda ela jurar amor por Satanás também, amarra o filhinho de 3 anos, e ela é estuprada com o filhinho de um lado e o marido morto do outro. Então ele tinha um prazer de montar cenas que traumatizassem as pessoas. Ela sobrevive. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? O que acontece? A polícia
teve muita dificuldade de encontrar o Rick, porque ele havia aprendido com seu primo Miguel a como se safar ali daquela cena de crime. Então, ele não deixava digitais, ele recolhia algumas, as armas com as quais ele trabalhava, ele deixava aquela assinatura, que na grande maioria das vezes eram cenas bizarras. Ou da pessoa morrer com um tiro, essa até teve alguma sorte, ou algumas vezes ele estuprava suas vítimas e as degolava, a ponto de decapitar quase a cabeça do corpo. Outras vezes ele usava martelos para martelar suas vítimas. Tudo tinha que ter uma assinatura de crueldade. E como é que a polícia consegue linkar ele com os abusos que estavam acontecendo com crianças tão pequenas? E aí a gente vai falar de crianças muito pequenas, de 9 e 7, 8 anos. Ele conseguia atrair essas crianças, que na grande maioria das vezes são muito vulneráveis, são muito inocentes, não entendem o perigo que estão sofrendo. Abusava dessas crianças, algumas ele matou, mas a grande maioria ele deixava embora. Existe um relato muito corajoso de uma das vítimas, que hoje é uma mulher, e ela conta que ele abriu a janela do quarto dela, ela estava dormindo, ela era muito pequena, tinha em torno de 6, 7 anos, ele puxa ela pela janela e ela fala: eu achei que devia ser alguém que eu conhecia, porque você estava tirando da minha cama, então é porque me conhecia. Ele coloca ela dentro do carro, manda ela abrir o compartimento do porta-luvas, mostra para ela uma arma lá dentro e diz: olha o que eu tenho aqui. A menina identifica uma arma. Lógico que ela nunca tinha estado em contato com uma arma, mas ela entende que ela não conhece aquele homem e que ela sofria ali algum risco muito grande. Ele tinha uma sacola que ele carregava com um zíper. Ele manda essa menina se enfiar dentro da sacola, fecha o zíper, entra dentro de uma casa, atravessa algumas salas. Essa menina relata que era uma casa muito suja, muito fedorenta, muito bagunçada. Ou seja, era o cenário da nojeira. Ele leva essa menina para um cômodo e começa a abusar dessa criança. E ela falava: eu preciso ir ao banheiro. Ele colocava ela sentada numa pia, meio que dizendo: resolve seu problema aí. E abusou uma noite inteira dessa criança. No final, ele colocou essa menina de volta dentro dessa sacola, fechou e deixou essa menina num posto de gasolina. E falou para ela: eu vou te deixar aqui. Daqui a pouco você fala para as pessoas que trabalham nesse posto para ligarem para o 911, que é o 911 nos Estados Unidos, que seria o correspondente ao nosso 190, e pede para eles chamarem os seus pais. Essa menina sobreviveu a um trauma horrível na sua vida. E essa menina vai trazer as características que são muito similares, físicas, desse serial killer que o Departamento de Homicídios estava procurando. E naquele primeiro momento, esse policial, o Gil, falou: estamos falando da mesma pessoa. E, gente, pasmem, você sabe o que o Departamento de Homicídios fez? Começou a rir dele, achando que ele era um louco. Falou: como? Esse homem é um abusador de crianças. Qual é a relação que ele tem com os outros crimes? Mas o que o Gil consegue achar? Ele consegue achar uma pegada na janela dessa menina. E a pegada era a mesma pegada dos crimes que ele estava investigando de homicídio. Ou seja, como é que a mesma pegada poderia estar em crimes tão diversos? E ele tinha plena convicção de que se tratava da mesma pessoa.
mesmo não recebendo o apoio ali, né, dos seus colegas policiais que o achavam ali um translocado. Quem vai dar ouvidos ao Gil é o Salerno, que era um policial já mais velho e mais experiente, e fala: tudo é possível. Não é porque nunca tratamos de um serial killer com essas características que ele não possa existir. E aí é um ponto de virada, porque aí eles realmente juntos vão começar uma caçada atrás desse homem. E foram muitos dias, muitos dias. E a polícia ficou procurando esse serial killer ali por volta já de 200 dias e muitos crimes acontecendo. E a cidade ali de Los Angeles apavorada, porque vamos lembrar também que naquela época você não tinha casas com muros. Você tinha casas onde as pessoas entravam, você tinha os seus jardins, a grande maioria das pessoas deixava inclusive portas e janelas destrancadas, e era através dessa oportunidade que ele conseguia entrar nas residências. Inclusive, soou um alerta para as pessoas, e muitas pessoas ali se opuseram a colocar ali uma proteção maior, né? Porque aquilo é uma afronta, né, aos direitos das pessoas. Eu tenho direito de ter liberdade na minha casa, só que a polícia não consegue estar em todos os lugares. Então faz parte também da sociedade colocar algumas travas de proteção. Algumas pessoas o fizeram, outras não. E era nessas residências que ele ia tirando proveito para cometer seus crimes, fazer roubos e se regozijando aí dessa vida criminosa dele. O que a gente tem, na verdade, é um certo prazer até do Ramírez dessa perseguição que vai muito em cima do que o primo dele treinou ele, de, olha, você tem que passar despercebido e quanto mais as pessoas estiverem te procurando e não te encontrando, mais você está ganhando pontos nessa ação, né? Só que nesse momento, a imprensa começa a divulgar o retrato falado e o tal nome The Night Stalker. E aí ele decide ir para São Francisco, que é próximo, a gente ainda está falando da região da Califórnia, para ele continuar o jogo sádico dele, né? Aqui em São Francisco, em 18 de agosto, ele vai para a casa dos Penn, Peter e Bárbara, um casal de 66 e 62 anos, tá? Ele mata, eu vou evitar falar o nome do homem junto, porque o nome do homem é Peter Pan, né? Então ele matou o Peter Pan, mas ele matou o Sr. Pan. Ele matou o Sr. Pan com um tiro na têmpora, e ele deixa o pentagrama na cena do crime com batom. Ele inclusive assina como Jack the Knife, que seria uma analogia a Jack o Estripador, só que ele põe com uma faca, porque ele usou uma faca na cena do crime, e também deixa a marca de sapato. A marca de sapato é importantíssima, porque a gente está falando agora de uma outra região, e se tem o mesmo sapato, é o mesmo assassino. E isso deixa os investigadores ensandecidos do tipo, olha, ele está fugindo, ele está saindo para mais lugares, vamos cercar, né? O que acontece? O que o Rick fazia também, isso é muito interessante, ele acompanhava os noticiários. Então, ele sabia se a polícia estava perto dele ou não. Chegou num determinado momento que ele achou que a polícia estava muito perto dele e ele resolve mudar de cidade. A gente está falando ali do estado da Califórnia, ele sai de Los Angeles e vai para São Francisco. Aí, em 18 de agosto de 1985, ele mata o Peter e a Barbara Penn. E o que acontece? A polícia, né, de São Francisco vai trabalhar em conjunto com a polícia de Los Angeles. Por quê? Eles acham características muito similares dos crimes que já haviam sido cometidos em Los Angeles. Eles entendem ali que eles estavam perseguindo o mesmo serial killer. E é nesse momento, esse é um momento muito importante, porque o Gil e o Salerno resolvem fazer um vídeo, né? Mas era um material interno para os policiais dos condados, das cidades, para que eles ficassem atentos em algumas características desse serial killer. Então, eles passaram a questão do boné, do sapato, das pegadas, do calibre 22, da altura, enfim,
as informações que eles possuíam, porque eles entendiam que trocando informações com os seus pares policiais, eles poderiam se aproximar desse criminoso. E eles pedem sigilo absoluto, porque são informações que, se fossem vazadas para a imprensa, e a imprensa estava na cola desses policiais, isso poderia colocar tudo a perder. Mas, infelizmente, a prefeita de São Francisco resolve pegar esse material e colocá-lo na mídia. E aí, esses dois policiais tiveram, assim, o seu primeiro revés. Falaram, agora acabou, porque se ele acompanha os noticiários, ele sabe exatamente todas as informações que nós temos e, inclusive, vai mudar características. Não vai usar mais esse sapato, né? Inclusive, eles passaram as características da dentição, porque todas as vítimas que sobreviveram falavam da boca dele, que ele havia perdido vários dentes, inclusive pelo uso, né, contínuo de cocaína e do mau hálito que ele tinha. E foi exatamente isso que aconteceu. O que o Rick faz? Ele vai procurar um dentista para consertar a dentição dele. Mas aquilo que havia sido um revés para a polícia, ali na frente vai se tornar algo muito importante. Porque eles acham na cena do crime, ali em São Francisco, um cartão de um dentista. Aí, o que o Gil e o Salerno pedem, né? Vamos fazer campana, né, no consultório desse dentista. Eles vão até lá, conversam com o dentista, mostram aquele retrato falado. O dentista diz que sim, que ele estava tratando de um homem que tinha um problema muito sério de dentição na boca e que tinha características muito similares com aquele retrato falado. Tinha a mesma altura, era jovem, e eles pedem uma autorização para o chefe deles, dentro da polícia, para fazer uma campana. Mas acreditem se quiser, o chefe nega. Porque diz que não vai gastar dinheiro com isso, muitos dias, não sabe se ele iria voltar, quanto tempo isso vai durar, uma campana custa muito caro. E os dois, né, se aborrecem muito com o chefe, porque eles tinham ali uma maneira de pegar esse criminoso, esse serial killer, e lhes foi negada. O máximo que o chefe disse é o seguinte: coloca ali um botão de emergência do pânico, se esse homem chegar, ele vai acionar o botão e vocês vão até lá. Adivinha o que acontece? O botão não funciona. Porque o Rick volta no dentista para terminar o tratamento. O dentista tenta acionar o botão para avisar a polícia e não consegue. O botão não funcionou. Então, a polícia havia perdido uma grande oportunidade. E ele os policiais levam aquele vídeo explicativo, falam com as delegacias de São Francisco, pedem ajuda da prefeita, que eu faço questão de falar o nome dessa abençoada, a tal prefeita, que é a Dianne Feinstein. O que essa mulher maravilhosa fez? Ela divulgou na TV a marca do sapato. Ela, olha, o assassino usa um tênis desse. Aí, óbvio que o tênis foi descartado. Óbvio que o Ramírez ia fazer alguma coisa com isso, porque não se divulga evidências de um crime sendo investigado na televisão. Ela fez isso querendo se promover e falar que estava ajudando, e ela não só divulgou o tênis, ela divulgou todo aquele conteúdo do vídeo que os policiais tinham feito para as outras delegacias. Na cabeça dessa mulher, todo mundo em casa pode ser um detetive em potencial. Não, você não pode. E aí prejudicou muitas investigações deles, tá? A gente está chegando agora perto da caçada mesmo, porque ele vai passar pela família Romero, onde os filhos dessa família percebem ele chegando e isso assusta o Richard, que decide não invadir a casa, só que um dos filhos vê o carro
e consegue ver parte da placa, que é uma habilidade que eu acho admirável. Eu nunca saberia descrever uma placa de carro para a polícia, mas o menino decorou parte da placa e aí foram bater as informações e chegaram finalmente no nome do Ramírez e a polícia tinha finalmente um foco para ir atrás. Ele ainda passa pela sua última casa de vítimas, que é o Bill Carnes e a Inez Erickson. Ele dá 3 tiros no Bill, estupra a Inez, faz a mesma coisa de jurar por Satanás. E aí o ponto importante disso é que quando ele está estuprando a Inez, ele fala no ouvido dela que ela vai sobreviver para dizer que o The Night Stalker passou por ali. Então ele mesmo assume o apelido para deixar claro que os crimes eram dele, talvez por essa questão egóica de querer que as pessoas saibam do perigo que ele representa. Ele tinha essa intimidade com o Satanás como um amigo dele, né? E quando ele falava para a vítima jurar, era para deixar claro na cabeça dele que as pessoas tinham que entender que quem era o poderoso dessa historinha. Que eram sempre casas cristãs de pessoas que tinham crucifixos na parede. Então ele queria só desafiar a pessoa a falar, agora você vai ver quem manda. Né? Então o jurar por Satanás era um prazer dele de falar, cumprir a minha função de fazer você entender como eu penso, de você entender o meu ponto de vista. Mas é interessante que quando a gente vai mais pra frente, finalmente o Richard é pego, ele fala que ele acredita que nunca a humanidade vai entender o raciocínio dele, porque ele está acima do bem e do mal. Então ele se coloca nesse local sobre-humano, que é um comportamento de uma pessoa que, se ela se enxerga desse jeito, eliminar vidas para ela não se torna grande coisa. E vale lembrar também aqui que quando a gente sempre fala muito, né, que o criminoso não tem cara, ele pode ser qualquer pessoa. Principalmente quando a gente, né, traz a figura de um Ted Bundy ou de um Dahmer, que eram homens bonitos. Quem suspeitaria desses 2 homens? Mas quando a gente fala do Rick, do Night Stalker, principalmente antes dele consertar os dentes, ele era a figura do horror. Ele era assustador. O próprio Gil, que é esse policial, ele dizia, a descrição que as vítimas fazem é de colocar medo. Ou seja, quando a gente encontra as fotos dele, elas são horríveis. É a figura do terror. Então, diferente daqueles que poderiam passar desapercebidos, esse não. Esse, com certeza, se tivesse do seu lado, você sentiria ali arrepios. Inclusive, vale também a pena lembrar que 2 vítimas dele conseguem sobreviver porque ele diz, não é para Deus que você tem que pedir a sua vida, mas é pro diabo, pro Satanás. E elas obedecem a ele e têm as suas vidas poupadas, porque ele tinha essa coisa ritualística com o Satanás, então ele acreditava plenamente nessa questão. E aquelas que pediam, né, para que as suas vidas fossem poupadas para ele, o Rick então poupava a vida dessas pessoas. Então, o modus operandi dele é muito curioso porque a gente junta vários estilos de crime que não tem um traço de comportamento específico, mas tem uma motivação, que é a violência excessiva e a questão do assalto e do roubo como prêmio, né? As maneiras eram variadas porque, ao meu ver, e também depois alguns policiais dizem, parece que o mais interessante era ele se sair bem de maneiras diferentes. Então, se eu já matei essas pessoas com faca, eu já sei fazer isso. Agora eu vou tentar com machadada, agora eu vou tentar estrangulando. Era realmente como um jogo em que ele queria se desafiar a fazer coisas cada vez mais insanas e não ser pego, né? E num período curto também, acredito eu, que por essa adrenalina, era o prazer que ele tinha, era esse gato e rato, essa polícia ladrão que ele desenvolveu ali para poder fazer o que ele queria sem ser pego, né? A gente vai falar, a Carla também vai falar um pouco da investigação dos policiais para a gente entender como que foi chegar finalmente na prisão do Richard, né, que vai envolver a imprensa, a questão da divulgação do retrato falado dele, tem a questão de um hotline que ajudou também, hotline, uma linha direta com a polícia que estava investigando o caso, para a gente finalmente ter a prisão deste homem, que aconteceu no final de 85, final não, dia 30 de agosto de 85, é onde acontece a prisão dele.
para ele começar finalmente a ser investigado e autuado pelos crimes que ele cometeu. Né? Uma coisa que eu queria apontar aqui, que a gente comentou o termo já algumas vezes nos nossos programas, que é o Satanic Panic. Associar a figura de Richard Ramirez ao Satanás gera na população um pânico sobre-humano que contribuía muito para esse comportamento dele também, que é a gente achar que uma pessoa tem poderes sobrenaturais, que ela está acima do bem e do mal. Né? A gente teve, por exemplo, recentemente no Brasil o caso do Lázaro, que também foi um homem perseguido, uma perseguição policial, que falavam que ele tinha livros de magia negra, que ele estava envolvido. Quando a gente coloca o assassino nesse local, muitas vezes nós estamos transformando ele em um demônio sobre-humano, e isso fortalece o medo que as pessoas têm dele e automaticamente o poder dele sobre elas. O Richard se valeu muito desse medo. É importante a gente lembrar que, independente das motivações religiosas, particulares, psicológicas, é um homem que está cometendo crimes contra a sociedade, como tal tem que ser julgado como tal e preso, e não tratado como uma bruxa, um satanás ou qualquer coisa que fuja da razão social. Aí, o que acontece, né? O retrato falado, né? Por mais que não tivesse uma qualidade, né, que hoje a gente tem, acabou ajudando muito. Porque esse retrato falado foi amplamente divulgado pelas emissoras ali locais, naquela época. E uma moça viu esse retrato falado e contactou a polícia com a seguinte informação: meu pai frequenta os mesmos locais de uso de drogas dessa pessoa que vocês estão aqui colocando na mídia. Aí esse usuário de drogas, ele revela para a polícia que ele de fato conhecia essa pessoa. Inclusive que ele havia se vangloriado da morte de um casal de asiáticos ali na região de São Francisco. Então a polícia tem certeza que ela está no rastro da pessoa certa. Aí eles encontram uma pessoa que havia comprado um bracelete que vinha a ser material do furto do Rick e acaba entregando o nome do Rick. E informa para a polícia que ele foi para o Arizona encontrar o seu irmão. E é ali que a polícia começa a fazer uma busca do Rick. E aí começa uma grande caçada atrás desse homem, né? Porque aí já tinha um retrato falado de melhor qualidade de quem era o Rick. A polícia começa a disparar esse retrato falado. E tem um momento que o Rick sai na rodoviária e entende que a polícia está ali de tocaia para prendê-lo. Ele volta para dentro de um outro ônibus. Aí as pessoas que estavam naquele transporte público reconhecem o Rick, porque o rosto dele já estava estampado em todos os jornais. Ele sai desse ônibus, começa a correr, tenta roubar algum carro, não consegue, mas aí a população começa a correr atrás dele. E por muito pouco esse homem não é linchado, né? Os populares tacam pedra, dão paulada na cabeça dele, até que a polícia chega e prende o Rick. Inclusive tem uma foto bastante icônica com a cabeça dele toda enfaixada dos golpes que ele sofreu ali da população local. Enfim, a polícia tinha chegado ao Night Stalker. Mas vamos entender que quem prende o Rick nesse primeiro momento era um policial de área. Os policiais da divisão de homicídios passam, né? Os policiais da divisão de homicídios vão diretamente encontrar esse policial para então começar a fazer o link das mortes com o Rick Ramirez. E ele é preso. Na delegacia ele é reconhecido por todas as vítimas sobreviventes. Importante lembrar que os nossos investigadores, de uma maneira muito coesa, não permitiram trazer as crianças envolvidas para testemunhar ou reconhecer, de acordo com eles, por dois motivos. Um, que eles já tinham vítimas o suficiente para condenar esse homem, e não queriam expor as crianças a mais um trauma. Então, uma atitude muito humana dos policiais. Ele, ironicamente, na frente da juíza, diz que ele é inocente de todos os casos. Quando ele fala que é inocente, ele desenha um pentagrama na mão, ele levanta, ele faz aquele símbolo do Hail com a mão e grita Hail Satan dentro do tribunal,
para fechar as motivações dele. O julgamento foi em 31 de janeiro de 89. Foi um julgamento que tinha apenas 140 testemunhas contra ele, né? Então, até setembro todas foram ouvidas. Ele foi condenado e culpado por 43 crimes. A gente colocou aqui o número de 43 crimes porque a gente está envolvendo desde latrocínio, homicídio, invasão, fuga, todo o comportamento, até a questão das drogas que ele vendia, tudo isso junto, tá? Dia 7 de novembro ele é condenado à morte por câmara de gás. E ele deu uma declaração final no tribunal, como todo acusado e julgado tem direito, que é falar no final. Ele diz: eu estou além da sua experiência, estou além do bem e do mal. Então ele tinha realmente essa crença de que ele estava acima da humanidade, né? E ele vai preso, aonde na cadeia ele chega a dar entrevistas para um jornalista chamado Philip Carlo, que faz um livro que eu recomendo, né, The Night Stalker, que resume tudo isso que a gente falou que era como o Richard se descrevia, vem desse livro. Tem um dado muito relevante durante todo o julgamento dele, do processo de julgamento, que tanto a acusação quanto a defesa entrevistaram mais de 1.600 possíveis jurados para que eles encontrassem os jurados que fossem completamente imparciais. Tem outro dado muito relevante também, que já ele preso, antes do julgamento, ele faz várias ameaças à promotoria. Ele diz que ele vai sair dali e ele vai matar todas aquelas pessoas. Então ele ameaçava as pessoas o tempo todo. Um dos jurados do caso do Rick, a Phyllis, ela não comparece, né, a um dos dias do julgamento. E você, quando é escolhido como jurado, você não pode deixar de comparecer. O que acontece? Vão até a casa dessa mulher. E o que a polícia encontra? Essa mulher morta. Isso vira uma grande comoção naquele júri. Porque no primeiro momento, como tinha toda essa história, esse mistério com, né, Satanás, essa loucura desse Rick de ficar fazendo adoração, né, a essa questão demoníaca, os jurados começaram a achar que ele tinha algum poder e que ele havia matado a Phyllis, a jurada. Mas a polícia rapidamente desvendou o crime e aquilo tinha sido uma morte passional. Foi uma briga com seu namorado, ele acaba matando ela e depois vem a se matar também e deixa ali uma nota informando que tinha sido ele. Ou seja, não tinha nenhuma ligação com o Rick. No primeiro momento, a acusação, a promotoria, fica um tanto quanto assustada, porque acha que talvez tenha que anular todo aquele julgamento. Mas ela entra num acordo com a defesa e ambas as partes decidem continuar com o julgamento. Essa jurada que veio a falecer foi substituída por um outro jurado. Um outro dado muito curioso em relação à vida do Rick Ramirez é que ele acorda com seus advogados, porque ele não tinha dinheiro naquela época, que os seus advogados teriam o direito de explorar todo o material e a vida dele comercialmente depois, em filmes, séries e livros. Então os advogados trabalham pro bono, isso quer dizer de forma gratuita para ele, desde que eles tenham os direitos para explorar comercialmente depois séries, filmes, livros, peças de teatro, o que quer que seja. E a gente sabe que muita coisa foi feita depois desse julgamento. Um outro dado muito interessante é que uma das juradas, a Cindy, se apaixona por ele. Essa jurada se apaixona por ele. E vale a gente fazer um parênteses aqui, porque essa parafilia tem um nome, se chama hibrestofilia, que é quando você se apaixona por um criminoso. Ela também é conhecida como síndrome do Bonnie and Clyde ou do amor bandido. O que é essa síndrome, né? Como é que ela é classificada, né?
Vários estudiosos dizem que essas mulheres que sofrem desse transtorno acreditam que elas vão transformar esses criminosos, que com elas eles vão mudar, que eles serão pessoas melhores, né? Alguns outros profissionais acreditam que muitas dessas mulheres têm uma carência muito grande e, se aproximando de criminosos, também vão ganhar um bom espaço na mídia. Quem cunhou, né, esse nome foi o psicólogo John Money em 1950. Majoritariamente são mulheres heterossexuais que sofrem dessa síndrome. E vale lembrar que a gente aqui, né, nós temos aqui criminosos famosos. A gente tem aqui no Brasil o Maníaco do Parque, né, que recebia cartas de amor, pedidos de casamento. Nós temos aí integrantes, né, de organizações criminosas, como o próprio Marcola, que é o recordista de cartas, né, de amor de mulheres. Ou seja, é uma síndrome que vem sendo estudada. Vale deixar muito claro que ele nunca teve um relacionamento com essa mulher, mas ela foi extremamente apaixonada por ele. O Rick chegou a se casar com a Doreen, né, uma mulher também que sofre desse transtorno. E o que acontece? Esse casamento dura até que ela descobre que ele havia sido o autor da morte de uma menina de 9 anos. E aí o casamento acaba. Outro dado importante foi o custo desse tribunal. Ele custou 1,8 milhões de dólares. A gente, fazendo a atualização monetária, chegaria hoje a quase 5 milhões de dólares. Ele durou muitos dias também. E vale lembrar que ele também teve apoio de uma igreja satanista que colocou ele, né, como um ídolo. Inclusive resolveu ajudá-lo financeiramente. Sem mencionar que ele também possuía fãs, então muitos fãs começaram a chegar ali naquela corte. O tribunal do júri do Rick foi amplamente televisionado e foi, para as autoridades da época, considerado um grande mistério. Como que um homem que comete crimes tão brutais, de forma tão sádica, consegue atrair centenas de milhares de pessoas, inclusive para torcer por ele? Então, até aqui, nós tem doido pra tudo, né? A gente sempre que fala de uma pessoa que vai presa, tem sempre a lunática mandando carta apaixonada, porque a pessoa acredita que ele só fez isso porque não me conheceu. Ninguém é tão especial assim, tá? E aí ele começou a receber dezenas de cartas. Uma delas, que ele começa logo que ele vai preso em 85, é da Doreen Lioy. A Doreen Lioy vai correspondendo-se com ele até 96, eles chegam a se casar dentro da prisão, e aí eles se divorciam. Por que eles se divorciam é o que eu acho mais curioso. Ela só pede divórcio quando sai aquele teste de DNA que prova que o Richard estuprou a menininha de 9 anos. Então para ela essa foi a gota d'água. Não que seja justificável, é horroroso imaginar o estupro e a morte de uma criança. Mas precisava dessa. As outras 47 acusações estavam de boa, a gente resolve. Agora uma criança estuprada, aí já era gota d'água. Louca, né? Completamente maluca. Depois da Doreen Lioy, como coisa ruim acontece de bloco, vem mais uma apaixonada, que é uma escritora, Christine Lee, que é a viúva dele oficialmente, porque ficou com ele até ele morrer. Apesar do Ramírez ter sido condenado à cadeira elétrica, aliás, à câmara de gás, ele não chega a ser executado. Isso porque em 2013 ele desenvolveu um linfoma, ele tinha consequências, sequelas ali de uma hepatite e ele veio a falecer dessas doenças dentro do presídio. O Rick pegou 43 penas de morte, né? E a morte dele seria na câmara de gás. Vamos lembrar aí que o estado da Califórnia tem pena de morte. Mas o processo de pena de morte não é uma coisa rápida. Só foi rápido em um caso que a gente já tratou aqui, que foi do Ted Bundy, que em um mês eles colocaram o Ted Bundy, né, para tomar ali a injeção letal. Mas no caso do Rick não, como é o caso do John Wayne Gacy,
Ele ficou muitos anos preso até que chega um momento correto para que essa pena de morte aconteça. Só que ele morre antes. Ele foi vítima de um linfoma e complicações por hepatite C. E ele acaba morrendo antes de chegar a pena dele, o dia da pena de morte. Então, o Night Stalker é interessante, a gente tem coisas que foram feitas muito rapidamente e tem coisas que foram feitas com mais tempo. Logo em 89 tem um filme para TV chamado Manhunt, The Search of the Night Stalker, que apesar de ser um filme para TV, eu assisti e é bem decente, muito bem feitinho. Depois, em 2002, teve um filme chamado Night Stalker, novamente, com o ator Brett Roberts. Esse você não precisa assistir. Em 2016, outro filme para TV com Lou Diamond Phillips chamado Night Stalker, então também a criatividade para título é sempre o mesmo nome, mas o do Lou Diamond Phillips é interessante porque é interpretando ele na cadeia, já mais velho, então é bem interessante. Ele aparece em alguns episódios do American Horror Story, como a gente já comentou aqui de outros que já apareceram, né? E em 2021 a Netflix produz o The Night Stalker, The Hunt of a Serial Killer, que é o documentário de 3 horas, ele é dividido em episódios, e recomendo bastante esse documentário porque não é só o relato dos crimes, mas o documentário é narrado pelas entrevistas dos policiais, dos 2 policiais que foram atrás desse homem, e todo esse problema com as outras polícias, com a imprensa. Tem depoimentos de vítimas, de muitas das vítimas. Na série tem um depoimento que me chama muita atenção, que é a Anastasia, que é uma menininha que foi estuprada pelo Richard Ramirez com 6 anos. Ela não foi julgada no meio dos crimes por conta daquele motivo da polícia não querer envolver as crianças, mas ela hoje, já com mais idade, ela ainda lembra com muitos detalhes, ela conta com muitos detalhes, e apesar de ser muito doloroso assistir, eu acho muito válido a gente entender que uma violência com uma criança marca ela pela vida inteira e não tem, independente do nível da violência, ela vai esquecer, ela vai superar. É muito nítido o quanto aquilo marcou a vida daquela mulher e a machucou pro resto da vida, né? A série tem muitos detalhes, então quem tiver estômago fraco eu não recomendo, e ganhou prêmios já em cima de melhor narrativa de documentário. Um documentário muito bem feito, sim, e é uma maneira da gente entender o crime desse ponto de vista social, uma sociedade que negligencia muitas vezes os crimes contra hispânicos, comunidades suburbanas, né? Essa questão também das vítimas serem muitas vezes idosas. Teve um movimento da polícia falando: olha, você idoso, tranque a casa porque você está dando brecha. Quer dizer, culpar a vítima por uma questão e parecer que era uma facilitação, né? Mas acima de tudo, eu acho que o The Night Stalker mostra que coisas bem investigadas e levadas a sério desde o começo podem evitar desgraças gigantescas. E é o que esses policiais tentaram, e muito, né? E se a gente considerar que foram meses entre esses números de vítimas, eles foram mais rápidos que eles podiam, dentro das limitações deles, para que esse homem fosse parar no lugar devido, que era a cadeia. Muitas coisas foram produzidas sobre o Night Stalker, mas eu indico a série que está na Netflix. E por quê? Porque ela tem a visão desses 2 policiais, da saga desses 2 policiais em descobrirem quem é o Night Stalker. E tem alguns outros momentos que para mim é muito impactante, que foi o depoimento das vítimas. Elas relatam o que elas passaram na mão daquele homem. Foi muito corajoso e é muito doloroso. A pessoa tem que ter ali nervos de aço para ouvir aqueles depoimentos. Mas os depoimentos daqueles 2 policiais é algo extraordinário. É muito bom. A série foi considerada uma das melhores séries documentais do ano. E ela foi produzida em 2021. Vale muito a pena assistir a série documental que está na Netflix.